Por que as igrejas neopentecostais parecem tanto com terreiros de Umbanda ou Candomblé? Bom, esse aqui é o Maílson Santos, ele se denomina pastor de alguma igreja na Feira de Santana, no estado da Bahia, e ele chama muito a atenção dos fiéis da igreja dele e de outras igrejas, porque o culto não parece exatamente um culto tradicional tipo da Assembleia, nem um culto neopentecostal, nem mesmo um culto de uma igreja de parede preta. O culto dele parece mais um terreiro de Umbanda ou de Candomblé, ou um show de forró de piseiro, e até mesmo um encontro de cosplayers fãs de algum desenho japonês. Eu amo a estética dessas roupas. Amo. Eu acho que umas coisas que devia ser assim. O pessoal que é especialista de TikTok, que fala de roupa e tal, devia dar uma olhada na estética dessa galera neopentecostal das igrejas periféricas, porque eles fazem umas roupas inspiradas, sabe-se lá em quê? Que tem, assim, ó, o verde, o azul. Aí tem umas coisas, assim, que me lembram umas fardas antigas de militares. Tem essa manga que tem uma cor diferente aqui, que não tem nada a ver com religião cristã. Nada. Absolutamente nada a ver. E o fato é que tem centenas de perfis de pastores de igrejas nesse estilo aí, com essa estética, que a gente finge que a gente não sabe de onde vem. Essas cores, túnicas, as estolas, os símbolos, a espada, o cajado, a caixa dourada, o pano na cabeça. E a gente vai começar, e quando eu digo que a gente vai começar é porque tem muito vídeo sobre isso que vai surgir aqui no canal, pelo Maílson, que, pasme, é ex-presidiário por algum crime que ele cometeu no passado e ele virou pastor. Porque a gente sabe que no Brasil, tudo o que não presta passa a prestar depois que você se converte à igreja. E obviamente no final, depois de toda a chachação, a gente tem uma bela de uma explicação sobre por que essas igrejas neopentecostais periféricas se parecem tanto com religiões de matrizes africanas. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador. Eu sou a pedra onde está fincada a espada de Excalibur, o nariz desaparecido da Esfinge, a cabeça da Vitória de Samotrácia, os braços da Vênus de Milos deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Por favor, meu amor, segue o canal, vocês assistem aqui, vocês não metem o dedo no botão pra seguir, pelo amor de Deus, dá essa força, segue agora aqui. E aqui debaixo também tem o Pix e tem o Apoia-se, que é pra você escolher um jeito de mandar um dinheirinho aqui pra gente fazer um aqué toda semana aqui, um dinheirinho trocadinho, que ajuda a gente a fazer vídeo todos os dias. E vamos de igreja ou terreiro? Cara, acabei de criar uma nova série no canal agora do nada, né? Vamos assistir aos cultos do pastor Maílson e depois a gente vai ver o que os fiéis da igreja, os que não são fiéis da igreja dele, comentam sobre ele e a forma como ele responde isso. Me lembra um show de forró, um negócio de um piseiro. A estética não, tá? A estética vem de outro local, mas a música me lembra um show de forró mesmo, piseiro total, que dá até pra fazer os passinhos. Eu amo que sempre tem uma que cai, né? Tem sempre uma que começa a passar mal primeiro, depois todo mundo começa a cair na sequência. Ó, se liga nessa de saia jeans e blusinha branca, ela já tá começando aqui a receber um negócio e ela já é um Espírito Santo, tá, gente, que ela recebe. Vamos respeitar as religiões de matrizes africanas, mas as religiões cristãs a gente tá pouco se f***endo. Ela tá recebendo aqui um Espírito Santo, mas ela tem todo um jogo, todo um negócio aqui, presta atenção. Quando a gente fala as religiões cristãs que se
fodam. A gente tá falando do cristianismo enquanto história, enquanto máquina opressora, enquanto a religião que se instaurou à força aqui na América Latina, e as pessoas que são os nossos povos originários foram obrigados a se converter a elas. E de toda forma, como o cristianismo obrigou as pessoas escravizadas que foram trazidas para cá para o Brasil a se converterem a essa religião. Então, a gente fala do cristianismo com esse desdém, não é para ofender o cristão. Ah, você que segue esse canal, que é cristão e você se sente ofendido, não leve pro coração, não leve pro lado pessoal, não. Porque a gente tá aqui falando da estrutura papal, da estrutura da igreja, aquela que matou as pessoas em praça pública, que enforcou as pessoas em praça pública, a fogueira da Santa Inquisição, aquela que é homofóbica, aquela que é racista, aquela que é transfóbica. É disso que a gente tá falando. A gente não tá falando sobre você, caro seguidor, que assiste o vídeo. Ai, ele falou que a igreja cristã que se foda. Não é sobre o seu sentimento acerca de Deus, do Deus cristão, de Jesus Cristo, da Virgem Maria. Não é sobre você, amor. Até porque a gente não faz vídeo só pra você. A gente faz vídeo pra 150 mil pessoas que estão aqui assistindo. Então, pensem sempre com olhar crítico. Ouçam as críticas sempre com um pensamento aberto para aquilo que é a base, que é parte da estrutura. Porque eu nunca estarei aqui pra falar sobre o João, o José, o Pedro, a Carol, a Márcia. Não é isso, gente, tá? Então, por favor, evitem esses comentários. Eu tô querendo lembrar aqui qual é um desenho japonês que eu assistia que tinha uma roupa parecida. Ah, não! Era Power Rangers. Tem alguma fase do Power Rangers que tem um Power Rangers assim de luxo, azul, que ele tem uma roupa parecidíssima com a desse pastor. As músicas são muito parecidas com as músicas de gira, né? E eu usaria essa blusa, tá? Eu acho ela chiquérrima. Ainda mais assim coladinha no corpo, é porque eu tô com uma barriga aqui também, ele é bem magrinha, fica bacana. Mas eu usaria essa blusa aí em alguma situação da minha vida. Não sei, coisa de influenciador assim, talvez eu fosse. Ó, ele tem um outro estilo aqui, hein? Aqui já é uma túnica branca com as mangas douradas. Ai, eu achei linda essa. Essa eu usaria. Essa eu, sim, de fato. Tá, gente? De verdade, vou dar um print aqui. Porque essa eu gostei. Ó, as bonitas aqui no meio, tudo rodando aqui, ó. Presta atenção. Aí eu faço isso, saio da linha guia aqui, aí a Ingrid, minha editora, fica puta comigo porque ela tem que me ajustar de novo no negócio aqui, não é isso? Ai, meu Deus. Então, obviamente, né, que a galera, claro, começou a comentar. Afinal, ele tem 50 mil seguidores só em uma de suas redes, tá? Acho que nas outras ele segue mais de 100. E ele tem um culto desses com programação, que ele faz em outras cidades, ele vende culto, vende ingresso, essas coisas todas que a gente já sabe. E a galera começou a falar. Vamos ver. Aqui tem uma que diz assim: isso de longe não é o Espírito Santo, mas sim manifestação de entidades igual em religiões de matriz africana. Ó, né? Todo mundo faz esse tipo de comparação. Batizado pelo diabo, Espírito Santo não faz isso. Ou seja, já tem preconceito aqui com religião de matriz africana, porque ele associa isso à religião de matriz africana e ele diz que é coisa do diabo, né? Porque quem faz esse tipo de comentário é crente, é evangélico. Só pode ser isso. Quem nunca foi batizado pelo Espírito Santo nunca vai entender o mistério. Deus abençoe vocês hoje sempre. Tem um aqui que concordou. Em todos os vídeos você não vê palavra de conforto contra o pecado e libertação. Só vejo terreiro e pessoas dançando. São os próprios fiéis evangélicos que estão comentando. Igualzinho terreiro de candomblé. Aí teve um que disse assim: Ministério do Piseiro. Eu falei que parecia a festa de piseiro. Passinho do Amassa Barro. Eu disse pra vocês, não sei responder, é um tanto misterioso. Se abrir a Bíblia, o show acaba. Eu estou dizendo que não tem nada de bíblico isso aqui. Pombagira Gospel, o outro comentou. Eu pensei que era um terreiro, o cara comentou aqui. Eu também, tá? Olhando assim de cima, eu achei que era um terreiro. Eu já fui em vários terreiros, já fui em algumas saídas, tá? De santo, e pra mim, me pareceu muito. Se bem que a estética no terreiro é muito mais bonita, mais maravilhosa, e você sente que é genuíno, sente que é de verdade, de fato, e não essa coisa horrorosa que eles fazem aqui dentro dessas igrejas
neopentecostais. Se desligar o som, acaba a unção. Com certeza, a batucada então é sensacional. Enfim, já bem chateado com toda essa história, esses comentários, ele responde sobre a estética das roupas dele e por que ele usa e ele dança como se estivesse recebendo uma entidade de fato. Bora ver o que ele diz. Pra Mical, que não entende o mover, a alegria do povo, das vestes de linho fino, branca, e julga, né? O que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu vou me alegrar, eu me alegro quando eu rodo, quando eu pulo, eu me alegro, irmão. Eu poderia me alegrar antrora na presença do inimigo, num pagode, num reggae, no paredão. Agora, na presença de Deus, eu não posso me alegrar da minha... Não, pelo amor de Deus. Essa foto aqui é uma foto muito interessante, ele repete ela várias vezes. Aqui ele tá, né, na igreja, pregando, do outro lado ele tá na polícia, sendo fichado. Inclusive, acho que o crime que ele cometeu, não sei o que foi na época lá, ele foi matéria nesses jornais locais, sabe, que dão essas notícias de que eles vão na delegacia, aí tem o criminoso, aí fala com o criminoso lá, aquela coisa toda. Enfim, tanto que ele tá olhando pra câmera, né, quando fotografaram ele. Ele posta isso várias vezes, ele dá o testemunho dele, de que ele foi um dia bandido, cometeu crimes e tal, e que a mãe dele sentia muita vergonha, e hoje ele prega o ministério dele, ele tem a própria igreja dele, ele tem o próprio show de pregação dele, tá? Que ele faz, viajando pra fora, outros estados, enfim, fora do estado da Bahia. Vocês vão falar mal e criticar, se de fato Deus não tá na igreja de mistério. Me pergunte aí, me pergunte por que que eu parei de fumar maconha e cheirar pó na igreja de mistério. Né? Como foi que Deus mudou minha vida, minha história na igreja de mistério. Se Deus não tá lá, como é que isso aconteceu? Então, uma coisa muito interessante pra falar pra vocês o que é a igreja de mistério. A igreja de mistério, que eles chamam, é um subsegmento da igreja neopentecostal, que já é um segmento do pentecostalismo, né? Então, é um segmento que surge nas periferias, que é aquela igreja que não precisa te explicar nada para que o fiel seja fiel. Ou seja, eles falam em línguas absurdamente falaciosas e que a gente vê que é um circo, que é uma pataquada. Eles fazem coisas como entrar um cara vestido de leão, daí ele entra na igreja, diz que o leão de Judá tá abençoando aquela igreja. Eles fazem danças proféticas. Essa igreja de mistério, esse culto de mistério, é um culto que cada um, pastor, inventa a sua própria pataquada e ele faz ali naquela igreja e como se ele fosse uma célula individual de todas as outras igrejas neopentecostais. A historiadora que vai aparecer no final desse vídeo que eu trouxe aqui, que é maravilhosa, a Pamela, ela explica exatamente isso, ela fala exatamente sobre isso, que essas igrejas periféricas, elas estão cada vez mais isoladas das células grandes, dos grandes centros neopentecostais. Os grandes centros hoje são essas igrejas de parede preta, que é um outro assunto que a gente vai trazer mais pra frente aqui com mais calma, porque eu preciso pesquisar muito mais. Esse aqui é um segmento que a gente vai trazer algumas vezes, mas o de parede preta requer uma atenção toda especial, porque o de parede preta tem uma coisa do... É uma palavra que eu não posso falar aqui, sabe? No vídeo eu ia soltar agora, mas eu não posso soltar isso agora não, porque eu preciso consultar o jurídico antes. Por isso que a gente ainda não teve um vídeo específico de igreja de parede preta, porque são bem... Puta que pariu, eu também não posso falar essa palavra. Mas vamos ver a alegria dele, quando ele veste a roupa de branco linho, quando ele tá ali rodando na presença do Espírito Santo. Vamos entender essa alegria dele, é muito bom. Eu fico contagiado quando eu assisto, eu não tô tirando onda não, tá? Eu fico realmente contagiado. Ai, me deu uma saudade agora, sabe do quê? Das músicas de aparelhagem lá em Belém do Pará. Quando eu morava em Belém, que a gente ia lá e fazia o passinho do ombro, fazia aqui assim, ó. Me lembrou um pouquinho, saudade. Quando eu for agora em fevereiro a Belém, que eu vou lá no aniversário da minha mãe, eu vou tentar ir numa festa de aparelhagem, vou levar o João numa festa de aparelhagem, no Poderoso Rubi, no Tupinambá, talvez, eu vou levar ele lá pra ver como é uma festa de aparelhagem, que é a coisa mais maravilhosa que existe nesse país. Se eu conseguir gravar um vlog lá também, eu trago pra vocês aqui. Se liga que tem um lá no fundo que ele já caiu, tá? Ele já recebeu a entidade dele, ele já foi já tá no banco ali, aí tem um outro que vai acudir ele, e tinha uma primeira aqui que tava girando.
Se liga nos instrumentos. Na minha época de igreja, que eu fui católico, né? Já contei essa história que eu contei pra vocês que eu cantava na missa sábado à noite e domingo de manhã. Eu estudei música, tá? Estudei música no conservatório. Fui muito cedo pro conservatório. Depois eu voltei pro conservatório anos depois para estudar canto coral, cantei coro de ópera. Então eu ensinava música na banda da igreja. A gente tinha uma banda que chegou a gravar na época um CD, só não saiu, mas a gente chegou a gravar. Então eu era realmente muito católico e eu era um jovem músico da igreja. E na minha época os instrumentos eram violão, teclado, bateria quando muito, mas tinha. Mas bater tambor é característico de religiões de matrizes africanas, que são músicas maravilhosas, que inclusive é o que a gente chama de macumba, que é música. Macumba é música. E os instrumentos se assemelham muito, né, a essas estruturas que a historiadora vai falar daqui a pouco. Eu amo as rendas, né? Porque também essa igreja na Bahia, eu acho que tem um pouco da influência das baianas, tem um pouco de influência sociocultural nesse processo aí, especialmente porque é periférico e também de autoidentificação dentro da religião que você quer frequentar, né? Você traz a autoidentificação para a sua religião, que é assim que funciona. Tem até os movimentos do axé, eu acho maravilhoso, que eles fazem assim. Tem as, né, que se você pegar as músicas de axé na Bahia, todas são aqui, ó. Eles vão aqui fazendo, ó. Aí aqui, ó, pá, todos os passos aqui de um bloquinho de carnaval. Acho maravilhoso. Bom, como a gente nunca tá aqui só pra brincadeira, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O termo macumba é muitas vezes usado de forma pejorativa pra se referir às religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. A umbanda e o candomblé são religiões com influências africanas, mas elas possuem diferenças significativas. O candomblé tem origem nas religiões africanas trazidas pelos escravizados, enquanto a Umbanda é uma religião brasileira que surgiu no início do século XX. No candomblé, os orixás são divindades africanas, enquanto na Umbanda, além dos orixás, há também a presença dos espíritos de diferentes níveis evolutivos, como os caboclos, os pretos velhos. O candomblé segue uma estrutura ritualística muito mais rigorosa, com danças tradicionais africanas, enquanto a Umbanda, os rituais são mais flexíveis e misturam elementos cristãos, espíritas e também africanos. No candomblé, as consultas são feitas através dos jogos de búzios, enquanto na Umbanda, as consultas são feitas através dos espíritos dos caboclos, pretos velhos, baianos, exus e etc. Tem uma coisa interessante, o candomblé, tradicionalmente, evitava esse sincretismo, essa mistura com o catolicismo, enquanto a Umbanda assimilou elementos católicos e do espiritismo kardecista. Mas como a gente não tá aqui pra brincadeira e eu acabei de dizer isso, porque na maioria das vezes a gente sempre faz associação, mas a gente traz o embasamento, eu trouxe a Pamela Campos, uma diva, que explica por que as igrejas neopentecostais se parecem tanto com cenas de Umbanda e candomblé. Vamos ver a diva falando. Por que a periferia é tão pentecostal e por que tantos cultos de igrejas pentecostais independentes se parecem às vezes com Umbanda e candomblé? Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião e representante da editora Recriar. Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais. Ainda bem que eu sou uma pessoa normal. Ai, a Pamela é maravilhosa, vocês vão se apaixonar por ela e ela vai aparecer várias vezes aqui nesse canal, tá? Aqui para mais uma viagem no tempo com vocês. Quando a gente escuta músicas como, por exemplo, Racionais, lá em 93, Um Homem na Estrada, que o Mano Brown fala que esse cara que tava ali saindo do seu presídio só tinha um candomblé para tomar uma bênção. Ou quando a gente olha pro filme Cidade de Deus, onde o Dadinho vai atrás de um pai de santo lá na década de 70 para fechar seu corpo, eu fico me perguntando se essa música e esse filme fossem feitos em 2005 e pouquinho, se a realidade seria a mesma retratada nessa arte anterior. Mas o que tudo isso tem a ver com a Umbanda? Bom, o nascimento da Umbanda precede a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil. A Umbanda data de 1908 e ela vai ser relacionada a um público muito semelhante que vai abraçar o pentecostalismo alguns anos depois. Só lembrando, viram que eu falei que ela surge no século XX? Pois é, ela acabou de datar aqui a Umbanda. O candomblé é mais antigo. Então, é importante a gente fazer esse contexto, colocar essa linha de pensamento, porque a gente precisa associar as chegadas das novas tendências culturais e sociais e políticas para que as religiões sejam de fato instauradas e solidificadas dentro do Brasil. O Brasil do início do século XX, período em que o pentecostalismo chega aqui e a Umbanda começa a surgir,
É um momento de um país extremamente rural, agrícola, católico, de diversas experiências religiosas populares de tradição indígena e também africana. Nesse período especificamente, a gente está falando de um momento de urbanização, da Revolução Industrial já torando tanto no norte da Europa quanto nos Estados Unidos, e que vai chegar aqui no Brasil também com a extração da borracha lá no Pará, e também com a questão toda, né, do café que está acontecendo na região sudeste. Lá no Pará, a gente tem um ciclo chamado de o ciclo da borracha. Dá uma pesquisada aí no Google. Esse ciclo foi um ciclo de extrema exploração da borracha lá no nosso estado, e essa borracha saiu toda do Pará, saiu toda. Ela foi para fora, principalmente para França. Belém tem um apelido que é Paris na América, porque Belém era toda pensada como se fosse a cidade de Paris. Quem for a Belém um dia vai perceber que tem muito poste de luz ainda de ferro, da época do ferro. O mercado de ferro, que é o mercado de carne, ele parece muito com coisas parisienses. A gente tem piso, a gente tem estrada de trens antigos que parecem os trens antigos de Paris, por isso que era chamada de Paris na América. Isso surgiu na época do ciclo da borracha, que na verdade não foi o ciclo da borracha, foi um momento de extrema exploração do tesouro patrimonial, na verdade do tesouro natural do Pará. Isso vai gerar uma migração muito grande. E é nesse contexto que o pentecostalismo entra no país. A gente está falando de 1911, com a chegada de missionários suecos, que vão ser ali muito impactados pelo movimento da Rua Azusa. E por que essa espiritualidade pentecostal faz tanto sucesso? Primeiramente porque ela tem a ver com carisma, com toda essa experiência de êxtase religioso, de falar em línguas, de orar por cura, algo muito semelhante às espiritualidades indígenas e também africanas e católicas mais populares, diferente da proposta do protestantismo histórico, que estava voltado para um culto mais racional, pautado na leitura bíblica, tanto é que a função dos missionários que chegavam ali por volta de 1880, 1900 e pouco, era também de fundar escolas. Só que a gente está falando de uma população extremamente analfabeta, o que dificulta a adesão desses fiéis ao protestantismo histórico. É aí que o pentecostalismo cresce. Paralelo a isso, e muito anteriormente, a gente já tinha aqui no Brasil umas primeiras manifestações do que a gente considera hoje o candomblé, que vem de tradição africana, mas é uma experiência brasileira. Além do candomblé, a gente também tinha cultos às ancestrais, como é o caso da macumba, do calundu, que vai também se associando a experiências espíritas, propostas ali por Allan Kardec já no século XIX também aqui no Brasil. A novidade é que em 1908 a gente tem uma manifestação de espíritos caboclos e também de pretos velhos, que são de tradição indígena e africanas, chegando na mesa de Allan Kardec, que é uma mesa branca que pautava uma visão mais racional e que não via com muitos bons olhos essa questão de absorver práticas culturais africanas e indígenas. A gente está falando de uma tradição espiritual europeia que, querendo ou não, estava atravessada de um discurso eugenista da época, ou seja, racista. Então, se paralelo ao movimento pentecostal, a gente vai ter uma dissidência dos missionários suecos saindo da igreja protestante histórica batista para fundar a Assembleia de Deus, na Umbanda a gente também vai ter uma cisão entre os kardecistas, de pessoas que vão aceitar essa incorporação de entidades espirituais africanas e indígenas, e aí a gente vai ter o surgimento do que a gente conhece hoje como a Umbanda. O que faz a Umbanda? Tem uma coisa muito interessante, que não é uma rixa, não é uma treta. Uma coisa interessante entre a diferença do candomblé e da Umbanda é que os candomblecistas têm essa crítica à Umbanda por essa absorção e justamente essa cisão. Eles se capilarizaram tanto que existem terreiros de Umbanda que são completamente diferentes um do outro e que falam coisas completamente diferentes uns dos outros. Tem até uma crítica à Umbanda que o pessoal chama de umbranca. De tanta gente branca que se identifica com uma religião que supostamente deveria ser de matriz africana e acaba trazendo elementos que não dialogam, não conversam com essa matriz. Mas essa é uma crítica que a gente vê aqui o tempo inteiro. Eu não faço parte de uma das duas, então não é uma crítica minha, tá? Eu só tô reproduzindo aquilo que eu assisto nas pesquisas. E o pentecostalismo terem públicos semelhantes é porque ambos surgem no contexto de marginalidade da população rural, analfabeta e de classe social baixa. Ou seja, tanto a tradição kardecista tinha uma pegada mais eurocêntrica, racionalista, quanto os protestantes históricos também entendiam os pentecostais como essas pessoas que não priorizavam essa leitura mais racional. E ambas as religiões, tanto pentecostal quanto umbanda, surgem e renovam seus discursos através do assistencialismo, da questão terapêutica, de cuidar da população mais pobre, de dar senso de comunidade, trazendo também alternativas para lidar com os problemas das mazelas sociais nos quais eles viviam. Agora você deve estar se perguntando, bom, se
práticas pentecostais independentes e neopentecostais são tão parecidas com a Umbanda, por que evangélicos possuem tanta intolerância com as religiões de matriz africana? A gente vai ter uma resposta pra essa pergunta que a Pamela maravilhosa faz. E é exatamente a Pamela que vai responder pra gente em um outro vídeo que eu vou trazer aqui, porque eu vou trazer uma outra igreja, também neopentecostal periférica, que se afasta muito do pentecostalismo e faz esse tipo de movimento dentro da igreja, mas que também é muito divertido de assistir, especialmente porque eles têm uma estrutura extremamente homofóbica, que é o nosso foco aqui de discussão. Mas eu vou trazer a Pamela pra responder essa pergunta na parte 2 desse vídeo, que vai ser muito maravilhosa. Então, muito obrigado pra você que chegou até aqui. Se você tem informações legais, das quais eu talvez não tenha elencado aqui nesse vídeo, ou se tem alguma coisa que você discorda, enfim, sobre as informações que a gente trouxe aqui, comenta, que eu vou fixando os comentários e a gente vai aprendendo um com o outro. Como eu disse, eu não faço parte de nenhuma religião. Talvez, eu nunca deveria dizer isso na vida, mas talvez, se eu pertencesse, se eu me identificasse hoje com alguma religião na vida, seria ela o candomblé. Então comentem aí tudo que vocês sabem, conhecem, tudo que vocês percebem sobre essas igrejas que tem nas comunidades, nos bairros de vocês. Não esquece, segue o canal. Cara, tô te pedindo. É um pedido aqui de vídeos legais, bacanas que eu faço pra vocês todos os dias de segunda a domingo. O engajamento tá altão, mas o número de seguidor não tá altão. Tem que seguir. Então aperta esse botão, segue a gente aqui de baixo. Tem, ó, um Pix e um Apoia-se. Se você escolheu o Apoia-se, amor, todos os meses você dá uma graninha ali, aquela graninha fixa. Pode ser qualquer valor, de R$1 a R$1.000, quanto você quiser. Mas você pode cancelar a qualquer momento. Ou pode ser o Pix direto, você manda um valorzinho aí. Toda semana a gente coloca a lista da galera que mandou um Pix pra gente. Continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E bem aqui no cantinho agora, tá passando um vídeo muito legal sobre igrejas pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!